Você já reparou que às vezes ninguém precisa te marcar? Você mesmo perde a bola. Você sabe o que precisa fazer, sabe pra onde tem que correr, sabe qual jogada você precisa tentar, mas aí na hora de agir, você toca pra trás, pensa demais, espera aquele momento perfeito pra chegar no gol. E aí quando você vê, a chance já passou. E aí você olha pra tudo isso e chama de autossabotagem. Mas talvez não seja a autossabotagem. Talvez seja o seu medo de errar na frente de todo mundo. Esse canal se chama Will, eu sou o Will e hoje a gente vai falar sobre a autossabotagem. Mas não sobre aquele jeitão na internet, um modo fácil de fazer. E também não é um papo só de se culpar, porque se fosse simples assim, você já teria resolvido, né não? A ideia aqui é entender uma coisa. Muitas vezes o que você chama de sabotagem é você tentando se proteger da torcida, do erro, do julgamento, de você tentar uma jogada e ela não dá certo. E aí vem a vaia da torcida. Bora lá? Você sabe que precisa mudar. Você sabe qual conversa que você precisa ter, qual projeto que você precisa começar. Mas aí na hora de agir aparece uma desculpa muito confortável. Hoje não, ainda não tô pronto, agora não é o melhor momento, preciso pensar mais um pouquinho. E o pior é que isso na hora não parece sabotagem. Parece que você tá planejando alguma coisa ali, esperando o momento certo. Só que aí passa uma semana, 3, um mês, e você volta e tá no mesmo lugar. De novo. E aí bate aquela culpa. Aquela sensação de, cara, por que eu faço isso comigo? E normalmente a gente dá um nome pra isso, que é a autossabotagem. Mas talvez esse nome esteja escondendo que é algo muito mais simples e mais desconfortável também, hein? Bom, quando você fala, eu me saboto, parece que você descobriu algo genial, muito profundo sobre você. Parece um autoconhecimento. Parece que você finalmente encontrou o vilão. Só que tem uma armadilha aí, hein? Porque muitas das vezes nomear o problema vira o substituto de você resolver o problema. Você não muda. Você só fica melhor em explicar aquilo que continua igual. Porque antes você dizia, eu não fiz porque não deu tempo. E hoje, de uma maneira mais suave, você diz, eu não faço porque eu tô me sabotando. Parece mais sofisticado, mas o resultado é o mesmo. Isso é perigoso porque a autossabotagem faz parecer que é uma força separada de você. Um bloqueio misterioso, algo que te segura ali pelo pé, um padrão profundo que você precisa entender completamente antes de tomar uma ação. E é claro, né, entender é importante. Mas entender sem agir é só uma decoração. A consciência muda o comportamento. Talvez você não precise de mais uma explicação sobre o seu padrão. Talvez você precise olhar para a escolha que se repete ali, pequena, quase que invisível, que é a escolha de não começar, a escolha de revisar mais uma vez, a escolha de você esperar tá pronto, aquela escolha de você tocar pro lado quando você tem espaço para avançar. E eu sei que isso pesa, isso não é para te culpar não, é para te devolver o poder, porque a vítima da sabotagem só tenta entender o padrão, mas alguém que escolhe, esse pode escolher fazer diferente. Bom, você talvez não esteja tentando destruir a sua vida. Talvez você esteja tentando manter essa imagem que você ou a torcida tem de você. Essa fantasia de que se você tentasse realmente, daria certo. Que você tem o potencial para ser o camisa 10, que falta só o momento certo, o time certo. Estudar o jogo um pouquinho mais, mas quando essa fantasia vai para teste, aí ela não é mais teoria, ela é realidade. Você grava e fica horrível, você publica e ninguém vai ver. Você toca pro lado e a jogada ensaiada não funcionou. E você começa a perceber que é muito mais difícil do que você imaginava. E aí quando você tá no banco, tudo parece possível. Você vê o jogo e você pensa, eu faria diferente, eu chutaria melhor essa bola, eu teria mais pique do que muito jogador por aí, eu saberia escalar a seleção melhor, eu teria coragem que esse técnico não tem. Mas aí quando a bola vem no teu pé, aí o bicho muda, porque agora você tem um risco, e agora você tem um erro que é possível. E aí pra não passar vergonha, você nem joga, e chama isso de estratégia. Às vezes isso não é estratégia, é medo. Você quer proteger a sua imagem, mas sacrifica a tua construção. Você mantém aquela fantasia viva na tua cabeça, mas não vai pro jogo. E aqui volta aquela diferença que a gente fala a série inteira. O amador vai proteger a imagem dele, enquanto o profissional vai proteger o processo que ele tem. O amador quer parecer que tá pronto, o profissional aceita parecer iniciante. O amador vai fugir da vergonha. O profissional entende que a vergonha faz parte do caminho. O amador entra em campo tentando parecer que ele é bom. O profissional vai lá para executar o jogo. E essa diferença muda tudo, porque quando você para de jogar para proteger a sua imagem, você começa a jogar para construir alguma coisa. Você não cresce protegendo a imagem de alguém que você poderia ser. Você cresce testando, ajustando, errando e aparecendo de novo, e de novo, e de novo. Crescer não é talento, é método. E método você aprende no campo, não na imaginação.
Então como é que a gente transforma isso em método? Só entender não resolve, né? Entender sem agir só vira uma camada bonita ali na sua autossabotagem. O método é simples. 3 passos. Vê o medo, reduz o passo e faz mesmo assim. Então vamos lá. Primeiro, você vê o medo, você reconhece o medo. E aí toda vez que você pensar que você tá se sabotando, você troca esse pensamento para o que eu tô tentando me proteger? Porque o eu me saboto, ele fecha a conversa. Talvez você esteja tentando se proteger da crítica, do julgamento, da rejeição da torcida, de confirmar que você ainda não é aquele camisa 10, que você não é bom o suficiente. Você pode decepcionar alguém, que você pode decepcionar a torcida, você pode decepcionar a si mesmo. Você tenta se proteger de errar na frente de todo mundo. E quando você enxerga esse medo real, ele fica menor. O medo sem nome, ele manda em você. O medo nomeado, ele vira um dado. Bom, em segundo, você reduz esse passo. A autossabotagem, ela cresce quando a ação é muito grande, quando ela é muito vaga ou muito pesada. Vou mudar minha vida, eu vou lançar o meu projeto, eu vou virar outra pessoa. Isso é grande demais. O cérebro vai olhar pra você e vai dizer, não, filhão, então reduz. Não é eu vou mudar a minha vida. Não é você ficar disciplinado de uma hora pra outra. É você fazer 5 minutinhos hoje. É você cumprir o próximo passo. Não é você fazer o gol da final, é você dominar essa bola, olhar pro lado e fazer o passe certo. A ação pequena, ela não parece heróica, mas ela quebra o ciclo. O ciclo você não vai quebrar com uma grande revelação. Você quebra com uma escolha concreta. O terceiro ponto é você faz mesmo assim. Não espera a vergonha sumir. Não vai esperar o medo passar. Você não vai esperar se sentir pronto. Porque pronto você só fica depois que você faz. A vergonha nesse começo, ela é um pedágio. É o preço de entrada. Você vai pagar para aprender. Você vai pagar para melhorar. Você vai pagar para sair da teoria. E aí então quando bater aquela sensação de isso aqui tá muito ruim, vão me julgar, não tô pronto. Você lembra, beleza, pedágio. Não é a prova de que eu tenho que parar. É a prova que eu realmente tô entrando em jogo. Então faz esse teste hoje. Pega uma coisa que você tem chamado de autossabotagem. Uma só. E escreve 3 frases. A primeira, eu digo o que eu quero. A segunda, mas eu escolho não agir quando. Terceira, porque eu tô tentando me proteger de quê? Só isso vai te mostrar muita coisa. Porque talvez você descubra que não é falta de vontade. Talvez não seja uma confusão. É medo de se expor. É medo de você tentar e ficar ruim. É medo de você descobrir que o caminho vai te exigir mais do que você imaginava. E depois disso, você escolhe uma ação para fazer nas próximas 24 horas. Não uma ação bonita, perfeita, uma ação real. Uma mensagem, rascunho, uma gravação de teste, um pedido que você tem que fazer, um não que você tem que dar, um sim que você tem que dar, uma escolha. Porque a verdade só é verdade quando ela é botada em prática. E autoconhecimento sem ação é só um jeito bonitinho de você ficar parado no mesmo lugar. Então volta aqui comigo pro começo. Às vezes ninguém precisa te marcar. Você mesmo perde a bola, mas não porque você quer perder, simplesmente você está tentando não errar, tentando não passar vergonha, tentando proteger uma imagem que no fundo ela só existe porque ela não foi testada. Só que agora você já sabe, a imagem que você protege parado é a mesma que te impede de crescer. O profissional não é quem nunca sente medo. O profissional é aquele que nunca deixa o medo decidir sozinho. Ele sente a vergonha e faz pequeno. Sente a dúvida e testa. Sente o medo de parecer otário e age mesmo assim. Crescer não é talento, é método. E método você só aprende na prática. Então me conta aqui nos comentários qual é uma coisa que você tem chamado de autossabotagem, mas que talvez seja só o medo de você entrar em campo. Escreve do teu jeito. Eu vou ler todos, de verdade. E se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que vive jogando contra si próprio e no próximo a gente continua da onde a gente parou esse aqui, beleza? E bora fazer!